Então, agradecer pela presença de todos, né? Nessa terça-feira, depois de 2 semanas aí, lógico, uma semana santa aí bem abençoada, né? Então, que a gente possa iniciar essa nossa reunião, né? Traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que a gente já possa acalmar o nosso coração, para receber aquilo que o nosso Senhor tem para falar nos nossos corações, né? Então, Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, para construir o Teu reino. Que o Espírito Santo de Deus, que enviastes aos nossos corações, que nos ensine o que devemos pensar, o que devemos refletir, e os passos, né, que devemos dar daqui para frente. Fortalecidos com a Tua graça, que possamos realizar os Teus desígnios. Que Tu sejas, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a propor, ensina-nos a ouvir a Tua palavra, aquilo que Tu queres para o nosso coração e para as nossas famílias. Ensina-nos sempre a não impor, e sim que possamos buscar sempre a verdade que vem de Ti. Livra-nos, Senhor, da cegueira, de quem acredita ter sempre razão. Sabemos, Senhor, que não somos autossuficientes e que precisamos de Ti, precisamos do Espírito Santo para que nos ilumine, fortaleça a nossa fé. Invocamos o Espírito Santo para que esteja presente na nossa casa, na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Maria, nossa mãe, que São José, seu castíssimo esposo, interceda por nós. Colocamos aqui já também o Lê, que vai conduzir esse momento, né? Que o Espírito Santo de Deus ilumine ele, que Maria interceda por ele, pela família dele. Te entregamos a nossa família em teu colo, nossa mãe. Que as palavras dele sejam as tuas palavras, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permanecemos e continuemos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contigo, Lê. Beleza. Boa noite, então, gente, para quem não tinha falado ainda. E só lembrando, então, né, que a gente nessa formação está dando continuidade ali ao Lexicon, né, que é o livro ali com os conselhos pontifícios para as famílias, né, e então eu, como faço parte também do Ministério de Formação, estou esse mês falando com o setor, né, para não ficar também a confusão, talvez, que eu esteja falando por ser do setor, mas sim por causa do Ministério. E aí o tema de hoje até eu preferia não fazer só pela apresentação do slide ali, mas os temas do livro não são tão simples, né? O conteúdo tem uma profundidade grande, então para fazer ele só de estudo não é tão simples. Então eu vou estar passando com vocês, mas vamos passando ali com a apresentação, mas com uma conversa, né? Qualquer coisa também, tanto durante quanto no final, como já de costume, daí a gente vai trazendo alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram também. Tá bom? Vocês se manifestem aí, porque como eu vou estar com a apresentação aqui, eu não vejo vocês, então qualquer coisa vocês abram o microfone aí e a hora que quiserem, fique à vontade. Vamos lá, então. Chega de enrolação. Aparecendo para vocês? Positivo, beleza, então. Então tá. Então, o tema, né, daí
desse mês do Lexicon ficou manipulação da linguagem e manipulação verbal, que na verdade vai ser a mesma coisa, né, só com um nome um pouco diferente. Então esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. À primeira vista, pode não trazer assim muita coisa muito clara para a gente, mas a gente vai ver que é algum tema bastante atual e bem pertinente para o momento que a gente está passando. Então, aí no próprio livro ele vai falar que tudo surge com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? A gente lembrar que veio de 2 grandes guerras, muitas mortes, né? Muita coisa de brutalidade aconteceu no mundo. Então, foi um momento de se parar e pensar e repensar, né, a sociedade e para que ela não voltasse a passar por tudo que passou. Então, se vê como importante, né, a criação da ONU, em 1945, logo no ano que a guerra acaba, e depois, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o início de uma nova era dos direitos humanos. Isso, né, com o objetivo de criar uma base para revisar, né, os sistemas, os regimes, enfim, tudo que o homem vinha vivendo, né, que fez ele chegar no caos que foi até o final da Segunda Guerra Mundial, para que trouxesse o bem comum para o homem e para a comunidade. Até aí tudo muito bem, tudo muito bonito, né? Mas aí a pergunta que a gente faz é com qual critério, né, que isso ia começar a ser feito, né? Já que pessoas, organizações, grupos iam começar a discutir, né, e definir esses novos direitos humanos, novas diretrizes, novos encaminhamentos para o mundo, com que critério que ia ser usado. E aí essa pergunta ela fica muito importante no contexto, porque a gente vê que recentemente ali 2 séculos antes a gente teve o iluminismo e teve o marxismo um século depois, que veio trazer o aumento do secularismo na sociedade, né? Resumindo as palavras, na verdade, esses 2 movimentos eles vieram cada vez mais distanciar aquilo que a sociedade vive de qualquer influência da religião ou da fé. Então, a gente vê ali que o lema, né, da Revolução Francesa, que é o movimento que é a situação que acaba acontecendo com o movimento do iluminismo, né, que tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade, as 3 palavras que muito bonitas acabaram levando na Revolução Francesa a morte de mais de 40 mil pessoas, né? E dentro dessas 40 mil pessoas, muitos padres, muitos religiosos, muitas freiras, né? Porque dentro dessa liberdade que se pregava na própria Revolução Francesa, era uma liberdade inclusive e de tudo, né? Além de tudo, e inclusive da liberdade do homem fazer o que bem entendesse e não ficar preso a tudo aquilo que já vinha trazendo como educação religiosa, tudo aquilo que a religião em si acabava indicando para ele como um caminho moral de ação, né, de conduta. Então isso até remete um pouco, até eu grifei em negrito ali, a liberdade do homem para criar seu próprio caminho no mundo, né, como algo muito parecido com o pecado original, né, o homem, Deus nos coloca no mundo, nos pede para que a gente viva de uma forma e a gente vai e opta por viver de outra, em nome de uma liberdade que vai nos dar uma possível felicidade, né? Então, com isso, daí vem o direito, né, de romper essa relação entre fé e moral, ou fé e razão também, que a gente pode assim dizer, em nome de uma liberdade, né? Uma liberdade de tudo. E aí é que vai começar a criar, então, em cima desse contexto, né, que já se vinha no século XVIII e XIX, com a influência desses movimentos, cada vez mais as pessoas que definiam as leis e davam os rumos para a sociedade eram pessoas que não estavam mais sobre uma moral, né, uma moral cristã, ou preocupada se aquilo que estava sendo pensado que era o melhor para o mundo ou não, dentro das leis e atitudes a nível mundial, agradavam ou não a Deus, né? E aí entra, então, maior ênfase agora do papel da lei como instrumento à disposição desses grupos, né? Esses indivíduos que queriam apresentar leis e direitos que ainda não eram reconhecidos. E aí vem com esse intuito criar essas leis para gerar um mundo mais feliz, né? Um mundo mais perfeito, lembrando ainda que a gente está vindo desse contexto pós-Segunda Guerra Mundial. E aí a gente pega exemplo disso, né? De um direito que já vai se distanciando daquilo que é a fé, a declaração do Jean-Jacques Rousseau, né, que é um dos cabeças, uma das pessoas colocado como um grande influenciador
do Iluminismo e da própria Revolução Francesa, né, e tido até hoje, como muito na sociedade, como uma pessoa assim, muito genial, que trouxe mudanças para o mundo de forma positiva, ele vem colocar então que o Estado, né, com relação ao matrimônio, ele deve se emancipar desse conceito de matrimônio como um sacramento e tratar ele exclusivamente no sentido civil. Consequentemente, né, como é só algo civil, ele fica como sendo um contrato que pode ser dissolvido. Então aí a gente já começa a pegar um pouco a maldade da coisa, né? Então se a gente já não consegue mais ver o matrimônio como algo que tem ligação com a religião, como algo que é divino, ele se torna de fato algo que já não é mais uma aliança, né, de fidelidade entre duas pessoas, e sim um contrato entre duas pessoas, né, que quando não tiver, a coisa não tiver mais do jeito que agrade, então fica muito mais fácil de ser dissolvido, né, é um mero contrato entre pessoas, meramente. E aí a consequência que a gente vê disso, né, é que a própria linguagem, né, de família e do matrimônio, por exemplo, acaba se tornando uma questão pública, e pela questão da lei, né, que transforma daí a palavra do cônjuge como simplesmente um parceiro, né, com oposição àquilo que a gente vê com a tradição bíblica, como a gente falava ali antes, de ter uma aliança, né, de fiel e exclusiva àquela pessoa. E aí o que parece algo assim muito bobo, e muito assim que não faz muita diferença, é o que a gente vai ver para vários outros termos dentro desse tema da manipulação de linguagem, é que se aquele que está casado comigo já não é um cônjuge, já não é alguém que tem uma aliança de fidelidade exclusiva, é um parceiro, essa palavra ela vai se enraizando na sociedade, e parceiro ele já pode ser um parceiro, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser uma relação que se desfaça e depois se faça com outra pessoa. Então, a própria linguagem ela vai modificando aquilo que, de fato, aquilo representa, né? No caso aqui, no exemplo, o próprio matrimônio ou a família, né? E aí, algo que é muito comum a gente vê até hoje, né? Desculpa, adiantei aqui. É que quando a coisa é tornada legal, a lei aprova ela, há um senso meio comum que aquilo ali é correto, né? Que aquilo ali é bom, que não há nada de errado naquilo ali. Então, as leis vão começando a ser mudadas, né? E com isso vai se mudando também a conduta das pessoas. E aí a gente vê que nos últimos 20 anos, né, a ênfase sobre direitos aumentou muito graças às organizações internacionais, que é o que o livro acaba chamando de ativismo internacional, que utiliza do próprio discurso de convencimento e de persuasão para reivindicar aí algumas das coisas principais que o livro aqui elenca para a gente, né? Que essas entidades internacionais, então, elas que se colocam como essas agora detentoras, né, daquilo que é o melhor para o mundo e para a sociedade, elas começam a levantar muitas questões que vão atingir diretamente a vida e a família, né? E aí, no caso, as liberdades sexuais sem inibições, e aí ele coloca que ele acaba pegando uma carona, no caso, com a prevenção da HIV, né? Então, ao invés de, para combater o HIV, a AIDS, a gente falar de fidelidade, a gente falar de castidade, então vamos aproveitar, vamos falar que a gente tem que ter métodos que possam proibir isso, né? No caso, como um preservativo, e que não inibe a pessoa de ter relação com outra, ou com outras, ou com quem ela quiser, né? No final das contas, a gente vê que hoje, né, a própria camisinha, ela é utilizada como algo que garante que a pessoa possa ter relação com quem ela quiser, como uma prevenção, né? Já não se fala mais da camisinha como algo que vem para defender o HIV, como foi no começo da luta disso. Então, a gente vê que é meio como um cavalo de Troia, né? A gente entra com o papo de estar defendendo o HIV, defendendo a AIDS para ela não se espalhar, e hoje a gente já vê que o que se chega nesse ponto de isso ser usado para uma vida promíscua sexualmente falando, né? Aí uma outra coisa também, um outro ponto que se tenta levantar muito nessa luta pelos direitos é a promoção e reconhecimento de vários tipos de relações extraconjugais. No livro ele vai trazer que a família tradicional, como a gente chama hoje para poder se saber o que a gente está falando quando fala família católica, ela é só um dos 21 tipos de família reconhecido hoje pela sociedade. Outra coisa também que ele coloca é a aceitação da família, acaba já juntando um pouco com isso que eu também falei agora, né? E aí a definição de família como uma relação não restrita a uma aliança exclusiva, fiel, entre marido e mulher. Aí até eu botei aqui que a gente vai vendo hoje até, né, nas escolas públicas, por exemplo, hoje já não se pode mais, por exemplo, ter um Dia das Mães, Dia dos Pais, em muitos lugares, porque isso pode ofender aqueles que já não
já não tem mais a mãe e o pai, ou que tem um outro tipo, de repente, de pai e mãe em casa, que não seja um homem e a mulher, né, como nesses outros tipos de família que a gente tem. Muitas vezes se vem com pretexto, como o livro muito coloca, sempre com pretexto de estar defendendo aqueles que não estão naquela situação de ser a família ideal, digamos assim, entre aspas, né? Então a gente vai lá e corta, então, de comemorar um dia das mães e dia dos pais em defesa dessas pessoas. E para acabar atingindo, né, a não levar em conta essa visão de família que tem uma visão toda conservadora, né, embasado numa visão da religião. Aí fala também do direito incondicional ao aborto e à contracepção, né? Então a gente vê que nesses últimos 20 anos, de forma muito clara, o aborto é um tema bastante trazido à tona, né? E também da contracepção. E aí eu né, puxei aqui até um texto de Jesus, né? Naquela passagem que ele pega a mulher em adultério, né? Quando ele pega ela em adultério, ele não disse, né, que como as mulheres eram pegas em adultério e eram apedrejadas na época, então agora a gente vai tornar o adultério algo moralmente e legalmente aceito para que as pessoas parem de apedrejar as mulheres, né? E ao contrário disso, né, ele fala que o errado está em apedrejar, mas ele não fala que vamos então agora legalizar o adultério para que a gente consiga viver mais em harmonia com os adúlteros, podemos dizer assim, né? Porque isso a gente acaba vendo que é feito com várias outras das situações que a gente está aqui mencionando, né? Até peguei um vídeo antigo ali uma reportagem de 1977, quando foi aprovado o divórcio no Brasil. E é muito parecido com o que a gente vê que foi feito com o próprio aborto, né? Começa a se dizer que as mulheres sofrem muito preconceito, e né, quando tem o divórcio, quando tem uma situação de casamento não resolvida, é a mulher que mais sofre, ela é agredida, e é isso. Então começa a levantar um monte de problemas, mas nunca tenta colocar aqui, tipo, não, beleza, ser agredida, a mulher sofreu algum tipo de preconceito, ninguém está concordando com isso, né? Mas vamos trabalhar então para que veja por que não está havendo a fidelidade naquele relacionamento, vamos promover mais o diálogo, né, entre as famílias, entre os casais, né? Então, não, tenta se aproveitar essas caronas, né, para fazer uma militância por direitos, né, entre aspas, como colocado ali acima, sejam indo rompendo algumas coisas que a gente tem bem claras na sociedade para nós, né, até então, como o matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio, a família, esses pontos que a gente está vendo. E aí a gente vai trabalhar também bastante como moldar a conduta, né, comportamento, atitude e a relação das pessoas. Ele vai colocar que a maneira mais eficaz para a gente obrigar as pessoas a assumirem novas atitudes é uma propaganda sistemática que faz da manipulação verbal seu principal instrumento. Então ele vai colocar que, diferente da força, se a gente chegar e obrigar, né, uma sociedade, alguém que já tem o seu modo de viver de uma certa forma, e a gente, por força, querer impor, a gente até consegue por um determinado tempo, né? Mas o normal é que as pessoas vão ficar indignadas com isso e vão se unir, vão fazer força para fazer um movimento contrário para derrubar qualquer tipo de sistema de governo que coloque isso, né? Então o livro ele vai mostrando que é muito mais fácil, né, se fazer uma manipulação verbal e da linguagem sistematicamente, de forma que as pessoas vão aceitando a coisa como natural, por meio de propaganda, e fazendo isso está muito presente sempre na sociedade, para que naturalmente as pessoas vão achando que aquilo ali está sendo correto, né? Que a verdade agora é outra, não mais aquela que ela acreditava ser. Então, quando as novas atitudes são assimiladas, quando a pessoa já acha que, não, realmente, agora eu mudei de ideia, estou vendo agora que a questão do matrimônio, a questão de família, a questão de tudo isso com outros olhos, eu entendi que realmente hoje antes eu estava errado, né? As pessoas chegam no ponto de mudar de ideia acreditando que elas chegaram por si próprias naquela conclusão, que não teve nenhum meio de influência externa. E aí ele fala que toda manipulação social começa com a manipulação da linguagem, né? Como a gente já viu ali, começa a manipulação da linguagem não só trocando o sentido das palavras, mas fazendo repetidas vezes determinados conteúdos, determinadas coisas que vão falando daquilo ali como se quer chegar algum dia a mudar, né, a aparecer de forma sistemática, seja em mídias sociais, seja em textos, seja em conversas, seja em diálogos em ambientes universitários, de colégio. Então, tu vai fazendo isso ser presente muitas vezes, repetidas vezes, até o ponto que a gente vai se convencendo
que de fato o mundo está mudando, né? Que eu penso diferente da maioria, né? E a gente daqui a pouco está com uma ideia diferente, achando que a gente não foi manipulado, mas que naturalmente a gente mudou de opinião, ou que a gente formou uma opinião, né, sobre um assunto. Então, o propósito da manipulação verbal é manobrar cuidadosamente a opinião pública para conduzir as mudanças de comportamento. Então, a manipulação da linguagem ela consiste numa tentativa consciente de modificar a percepção da realidade através do modo como é pintada, mudando o modo de agir das pessoas. E aí o que a gente vai ver é que muitas vezes, ou quase sempre, de repente até sempre, grandes grupos, grandes entidades, grandes organizações sabem onde querem chegar e para chegar até lá, elas formam toda uma estrutura, um planejamento para que vá moldando o pensamento das pessoas, né? Então, até acho que não sei se é nesse próximo slide aqui, ó, eu peguei um exemplo aqui bem interessante, desculpa que as imagens vão estar meio picotadas, porque pelo computador eles estavam me cortando aqui, não estava conseguindo mais abrir a matéria, fui obrigado a dar um sprint no celular. Então, esse aqui é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, em 2014, que ela vai mostrar como as novelas da Globo manipularam a sociedade nos últimos 30 anos, mais ou menos, ou mais ali. Então, vai mostrar um estudo aqui de um centro europeu, mostrando como nos lugares onde a Globo chega, com as suas novelas, a mentalidade do pessoal vai mudando. Eu até vou ler rapidinho para vocês, que não é muito longa. Então, vai falar, um centro europeu de pesquisa levantou há 5 anos que as mulheres que vivem em áreas cobertas pelo sinal da Globo apresentaram taxa de natalidade muito menor. O motivo, por mais de 3 décadas, em 115 novelas, 72% das personagens femininas não tinham filhos. O Banco Interamericano de Desenvolvimento apontou depois que a parcela de mulheres que se divorciaram aumenta significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível. A própria Globo acha que a novela Escalada de 75 abriu um debate que levou à aprovação do divórcio no país em 77. Mas aqui, a protagonista de Escalada, que era a atriz Suzana Vieira, também foi protagonista agora da novela, até então em 2014, Amor e Vida. E no lançamento da novela, em maio de 2013, já tratava de avisar que é para dar uma resposta aos desaforos que aquele homem lá dos direitos humanos diz. A novela, né, seria para dar uma resposta a essa pessoa, que ela vai falar aqui, que se refere ao deputado Marco Feliciano, que transformou a Comissão de Direitos Humanos em plataforma de defesa da homofobia. Nada do que ele tentou, como liberar cura gay, ou reverter decisão do Supremo em favor da união homossexual, foi além da comissão. Parte do seu fracasso pode ser creditado aos 8 meses de amor à vida, a ponto de provocar questionamentos seguidos de Feliciano à Globo no período. O beijo de Félix e Nico, que era um par homossexual, ontem serviu para marcar a vitória. Então, resumo da história, né? Aqui parece que a gente vai ver que a Folha de São Paulo está fazendo uma crítica aqui, né? Mas, muito pelo contrário, no final a gente vê que ela está enaltecendo ao trabalho da Rede Globo, né? Então ela está falando aqui que a Globo, nesse tempo todo de novela, onde ela chegou, ela conseguiu, pela sua influência, diminuir o número das famílias, o número de filhos nas famílias, aumentar o número de divórcios e promover, né, essa cultura homossexual. E aqui, no caso, o deputado ali, o Marcos Feliciano, ele vinha com alguns projetos em defesa da família, né, e ali foi o chamado de cura gay, que era, eu não lembro agora se era um material para ajudar ali as crianças ou pessoas adultas mesmo a deixar de ser gay, né, ou tratar, né, e aí, em resposta disso, a Globo fez a novela com todo um foco para tentar atingir isso. Então, mais para a gente ver, né, como um exemplo só disso tudo que eu vinha falando até agora, como a mídia social ela consegue nos fazer pensar de uma forma diferente, sem a gente perceber. Com certeza, se a gente perguntar para essas pessoas aqui que tiveram menos filhos ou se divorciaram, se foi por causa da Globo que elas chegaram a esse ponto, vão dizer que não, né? É porque é algo que vai sendo pouco a pouco. E aí também, aí ele vai falar que atualmente esse tipo de manipulação social ela se torna mais frequente graças ao aumento do poder do Estado, à influência da mídia e à instituição de ensinos liberais. Então hoje, se a gente vê aqui nesses 3 logotipos que eu deixei, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, que
junto com o YouTube, são as maiores aí mídias sociais, né, que nos trazem informação. Todos esses três que estão aqui já tiveram hoje várias posições, todos esses três não, né? O dono da empresa toda aqui já teve vários posicionamentos censurando material conservador, ou seja, ele explicitamente cristão, religioso ou de posicionamento político. Então, esse tipo de empresa que hoje também está responsável por estar deixando ou não os materiais chegarem para a gente e da forma que eles querem, né? Então, a gente também está todo o tempo aí recebendo também materiais, como o próprio livro vai colocar, que já nos chegam como verdade, segundo, né, aqueles que nos passam também acreditam que seja verdade ou não, se eles quiserem, né? Então, tanto é que a gente viu bastante agora, recentemente, como esses três meios de mídia mais o YouTube censuraram vários tipos de material já de algum tempo, censuraram, e a gente vê que são sempre de grupos, de pessoas que têm um viés sempre conservador no seu discurso, né? Nunca é o contrário. E aí ele vai falar aqui dos métodos utilizados na manipulação da linguagem, né? Então, um dos métodos que é utilizado é o relativismo. Então, não se acredita mais que exista uma verdade absoluta, né? A verdade, ela é um meio social, é algo social que, de acordo com o momento, o interesse da população, ele pode ser modificado, né? Se hoje é interessante, como em alguns países, que há um tempo atrás se motivou a ter pouco filho, a gente motivar a ter mais filho agora, porque há uma necessidade, a população está acabando naquela cidade, naquele país, vamos modificar o pensamento das pessoas para que seja isso feito, né? E como a gente falou, não vai se fazer uma lei que diga de hoje para amanhã que isso tem que ser feito. Vai se utilizar dos meios para que naturalmente, entre aspas, as pessoas acreditem nisso, né? Então se transforma a verdade em um consenso e não mais em algo absoluto. A verdade não é mais algo que a gente vai descobrindo pela nossa razão junto com a nossa fé, mas é algo que a gente discute num grupo, né, em órgãos internacionais, numa mesa de poderosos. Então a gente senta para decidir o que é a verdade do momento. A gente define então que não, a gente precisa diminuir a população mundial, então vamos investir mais no aborto, né? Então vamos agora fazer toda uma manipulação dentro da sociedade para que o aborto ele venha a ser aprovado, por exemplo, né? E é o que a gente fala que é a minoria barulhenta. Muitas vezes esses órgãos, essas pessoas, né, que se colocam a falar pelo povo, muitas vezes estão levantando debate de coisas que a gente nem vê no povo preocupado em ter sido debatido, né? E aí colocam e faz a impressão de como entra com tanto volume essas informações na mídia e em outros meios, né, meios literários, parece que aquilo ali todo mundo pensa daquela forma e a gente está sendo defendido por aquelas pessoas por algo que a gente nunca pediu para que fosse defendido. Outra maneira de manipular também a linguagem, né, a informação, é a manipulação de dados. Então, se vem com dados que, no caso do aborto, isso já ficou bem claro várias vezes, né, se fala que tem tantas mil mulheres fazendo aborto clandestino, tal, então a gente precisa liberar para que esse aborto seja mais seguro, as mulheres não morram, não tenham infecção, e aí daqui a pouco se vê que quando se libera o aborto, o número de aborto é ridiculamente bem menor do que aquele que se trazia, que eram feitos clandestinamente. E aí você vai vendo por isso que muitas vezes os dados que são trazidos para conseguir se aprovar coisas que a sociedade naturalmente não aprovaria, também passa por essa manipulação de dados, né? A gente teve também, agora muito nessa polêmica da própria campanha da fraternidade, dados que foram ali trazidos falando da população LGBTQI+, aí como eles falavam que morrem tantas pessoas por homofobia por ano tal, e só dali já tiraram informações que já eram sabidas que não eram verdadeiras, né? Então, que eram informações trazidas simplesmente para ajudar que a agenda LGBT vá à frente, né? Então, e por aí, né? A gente vai vendo algumas coisas desse tipo que vão deixando um pouco mais clara esse tipo de coisa. Aí a gente vê também estudos financiados por grandes corporações. A gente começa a ver também que existem várias corporações e pessoas com muito dinheiro interessadas com o rumo que o mundo vai tomando na questão comportamental, né? Isso que eu dei o exemplo agora há pouco ali sobre a diminuição da população foi uma das coisas que foi trazida por um dos grandes magnatas aí do mundo, que é o Jorge Soros, numa conferência da ONU, se não me engano,
da década de 70, 80, que ele falava isso, que precisava diminuir a população para que economicamente as coisas andassem melhor. Senão ia ter um colapso mundial, né? Então, baseada nisso tudo, se montou todo um esquema para que várias coisas pudessem contribuir para isso, né? O aborto é uma delas, né? Não estou falando que o único motivo para se promover o aborto, a intenção que se tem para isso é por isso, né? Mas baseado aí nisso, existem várias instituições, por exemplo, que são financiadas pelos institutos lá do Jorge Soros e outras pessoas desse mesmo estilo que ele, que, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa, um TCC, ou uma monografia, algum estudo, um artigo sobre aborto, tem dinheiro para te fazer, tem dinheiro para gerar material para isso e para outros temas tantos que vão totalmente contra aquilo que a nossa igreja, por exemplo, defende, né? Então, aí isso gera material, gera conteúdo, e aí por aí vai, né? Os dados falsos eu já mencionei. Com relação ainda aos métodos utilizados, né? Então, para manipular a linguagem. Então, todos esses direitos são definidos por meio de uma linguagem que ela é cheia de eufemismo, né? Que, no caso, ela traz palavras mais doces, mais suaves, né? Para amenizar aquilo ali que pode impactar. Traz conceitos distorcidos e traz uma ambiguidade, então, algo que fica até às vezes confuso de entender o que está querendo se defender. Em diversos âmbitos da moralidade sexual, mudam-se alguns nomes para justificar ou dar dignidade às condutas imorais. Até eu botei aqui, entre parênteses, que aquilo que a gente vai ver listado agora aqui, entram tudo num rol aqui de pecados mortais aqui, né, colocado pela igreja. Então, por exemplo, né, prostituta não se fala mais como prostituta, mas se coloca como profissional do sexo. O estilo de vida permissivo e promíscuo se coloca como monogamia em série. A pedofilia se coloca como um amor intergeracional, ou então amor entre gerações. A bestialidade, né, que seria a relação do homem ou da mulher com animais, seria um amor entre espécies, não mais bestialidade. Pornografia é material para adultos ou sexualmente explícito. A perversão sexual é um estilo de vida alternativo. E a eutanásia, uma morte digna. Então, eu coloquei aqui todos esses pontos aqui que são defendidos com essas palavras que acabam tendo menos impacto, né? Todos eles são pecados mortais, né? Perante a igreja, né? Com a doutrina da igreja, né? E aí a gente já vê naquele ponto que a gente citou logo no começo, como a gente começa a ter uma legislação toda voltada para defender coisas que já não tem mais a ver com a verdade segundo a igreja, né? Segundo aquilo que Deus revelou ao homem. Então, a gente vai gerando aquilo que também foi citado no começo, que há uma tendência natural da gente achar que quando algo é legal, ele também não tem problema, ele é justo, né? E aí, a gente vê todas essas coisas hoje praticamente aprovadas no mundo todo, algumas delas não aprovadas ainda, mas em poucas delas aqui no Brasil, acho que só ali a bestialidade e a pedofilia, mas que também já tem investidas para isso. Em outros lugares do mundo já tem muitos lugares aprovados, né? E aí a autodisciplina também que entra como repressão, né? Então, em vez de ver como algo positivo, a gente tentar combater as paixões da nossa carne, né, nossas mais inclinações, coloca como aquilo que a própria igreja nos coloca como algo que é repressivo, né? Não algo benéfico. Aí ainda sobre os métodos utilizados na manipulação da linguagem, todos esses direitos são definidos por meio de uma linguagem cheia de eufemismos, tudo, mesma coisa que botado antes. Então, o aborto, né, em vez de a gente falar de aborto, que acaba trazendo uma relação com matar, destruir, a gente muda para interrupção voluntária da gravidez, ou então, né, o direito de escolher, como gostam também de levantar, né, direito sobre o próprio corpo. A clínica de aborto não é mais uma clínica de aborto, né, é um centro de saúde reprodutiva. E aí também começam a ter as invenções de palavras, né. Eu aqui até peguei aqui duas aqui que foram bem presentes ultimamente, né? Presidenta, feminicídio, né? A gente teve um caso quando a Dilma foi presidente, né? Ela meio que criou essa palavra para ser chamada dessa forma, né? Como se colocando meio que do lado, né? Das mulheres, do movimento feminista, né? Daquelas que defendem o direito da mulher, né? Então, a mulher não ser mais... precisa ter um nome para tratar a mulher, não pode ser presidente como é tratado com homem, né? E aí isso é uma coisa também que o livro coloca, né? A gente vê o movimento feminista que poderia ser dito antes como algo que viria simplesmente para proteger a mulher e dar alguns direitos a ela, que de repente ela não tinha de igualdade com o homem em questões de direito,
e a gente começa a ver um movimento que começa a querer até se empoderar mais do que o homem, né? Começa a brigar com o homem para ver quem tem mais poder. E a própria questão do feminicídio, né? Uma palavra também que não existia até 4 anos atrás, e a gente já começou a ver muitas vezes ela se repetindo, e isso começa a aparecer também para querer dizer que a mulher morre mais que o homem, e a mulher ela sempre sofreu mais preconceito, então a gente tem que aprovar várias coisas que protejam a mulher, né? Começa todo um discurso baseado nisso, baseado em um monte de dados também que não fazem sentido, e até também foi mais um dos temas polêmicos que também apareceu no texto base da campanha da fraternidade, né, que gerou até um pouco de conteúdo ali que foi divulgado no nosso grupo ali do setor, né, e até porque que também a gente se alarma de quando vê um termo desse, por exemplo, no texto da campanha. Se a gente, como está conversando, vê que esses termos, essas linguagens, eles entram para conseguir atingir objetivos que vêm confrontar com aquilo que a gente tem como verdades absolutas da nossa fé, como é que nós, como igreja, estamos usando termos que quem usa propriamente criou foram movimentos que são totalmente contrários à nossa fé, né, e que têm objetivos bem distintos. Então, a gente começa a ficar um pouco mais ligado, né, e começa a perceber mais a maldade das coisas, como de fato se viu ali quem procurou entender um pouco melhor ali o que rolou na questão do texto base da campanha da fraternidade. Vamos lá, acabando aqui. Aí aqui também ele coloca, né, que um dos métodos utilizados para manipular a linguagem, né, então garantir que aquilo que quer se chegar aconteça é rotular os seus opositores, já pessoas que se coloquem contra, ou que no mínimo questionem alguma coisa, com termos pejorativos, né, então no iluminismo pintaram a mudança não orgânica na sociedade como progresso. Então, tudo aquilo que veio para ser mudado veio como progresso, né? Mesmo que fosse para matar padre, freira, porque eles eram opressores da moral do povo da época, que colocavam, impondo neles uma moral religiosa que não permitia eles ser totalmente livre. Então, colocaram como isso sendo um retrocesso, quem se colocava contra isso, né? E aí, para facilitar essa tarefa, rotulam as pessoas ou instituições contrárias ao seu programa como inimigas do progresso. Isso no caso do iluminismo na época, né, um dos exemplos, mas como fazem hoje com a própria igreja, né, a igreja retrógrada, a igreja muito conservadora ainda, a igreja tem que abrir mais para as discussões, o diálogo, né. Então, nesse método de rotular as pessoas como algo pejorativo, vem alguns termos que a gente ouve bastante, né, é o fundamentalista, é o fascista, é o homofóbico, é negacionista, né? Então, é intolerante, né? Então, a gente só é intolerante aquele que só coloca contra a quem vem com essas ideias, assim, muito liberais, né? De promover aborto, promover o divórcio, promover uniões homossexuais. É quem se coloca contra ou questiona é intolerante, mas nunca é intolerante por exemplo, com a moral católica, as pessoas que não aceitam a gente discutir com relação a isso, né? Então, é algo assim que são dois padrões de moralidade, né? Serve a tolerância só para quem está de um lado, não do outro, né? E até se a gente for ver também nessa parte do negacionista, que é uma coisa que está bem na moda agora, né? Foi um dos termos usados agora pelo próprio STF, num dos motivos de não permitir que as igrejas ficassem abertas aí agora, se assim desejassem os seus governadores né, não ficassem abertos como é defendido pela Constituição. Então, muitos dos termos que usaram foi que a gente não pode ser negacionista nesse momento, né, não podemos aí agora abrir essa exceção para as igrejas, tal. Um pouco dos trechos que eu vi da discussão do tema pelo pessoal que votou, então usou muito isso, né. Então, um dos instrumentos linguísticos usados com maior regularidade também para colocar aqueles que se colocam contra é o de discriminação, né? Então, a gente que se coloca contra ou questiona qualquer mudança na sociedade daquilo que era moral de costume, é colocado como aquele que é o discriminador, que é o discurso de ódio, né? Então, começa a sempre cair em cima, né? A gente vê muito daí, quando o negócio vai mais ao ponto da mídia, que se cai em cima, se vem com hashtag isso, hashtag aquilo, né? Se tenta queimar o filme da pessoa, da instituição, que vem tentar, de alguma forma, combater que essa agenda de mudança dessa linguagem na sociedade venha acontecer. E aí outra coisa que o livro também coloca, né, é que aí, algum dos métodos também utilizado é que
essas pessoas, esses grupos, eles se colocam como os defensores da verdade, né? Então, a gente está fazendo tudo isso em defesa da verdade, em defesa da população. A gente não está querendo causar um mal para ninguém, né? Então, se a gente não deixa alguém se colocar, se a gente censura alguém, se a gente tira algum vídeo do ar, se a gente faz tal coisa, é porque a gente está querendo defender a verdade, defender aquilo que é o melhor para o povo, né? Então, e aí entra um outro problema, né? Eles se colocam como defensores da verdade, essas grandes instituições, grandes grupos, e aí a gente vê agora algo com bastante comum, que é a defesa aí com a criação aí abolindo os fake news, né? Combatendo as fake news. E aí é algo que a gente já vê que também é algo totalmente manipulado, né? Porque hoje quem já ouviu falar, no caso, no Sleep Giants ali, não sei se é assim que pronuncia, que agora é esse grupo liberal de ativistas digitais que combate o discurso de ódio, né? Então, a palavra discurso de ódio já aparece, né? A gente começa a ver que tem uns termos que já vão aparecendo. E desinformação. Só que quando a gente vai atrás para ver, esses grupos também são financiados. E, para nossa surpresa ou não, são financiados pelos mesmos grupos que promovem essa agenda, né, de modificação dessa linguagem e de aprovação de várias condutas liberais na sociedade. Finalizando, então, só com vocês, eu peguei aqui só alguns exemplos aqui do que tudo isso pode acarretar e já está acarretando no mundo, né? Então, ali, tu vê que hoje, com a aprovação da eutanásia, na Holanda é um dos países que a pessoa, quando está idosa, ela já foge para os países vizinhos, porque ela sabe que se ela for internada no hospital hoje, e se o médico achar que não vale a pena tentar manter ela viva por o tempo que for, ela vai ter que, a família vai ter que aceitar que ela vai ser morta, né? Vai se adiantar a morte daquela pessoa. Isso estou pegando tudo de matérias, tá? Da internet. Aí que outra matéria agora recente, do mês passado. Um pai que foi preso no Canadá por rejeitar gênero e chamar a filha biológica de filha. Esse foi o caso de um pai que tinha se divorciado da mãe ali, da menina, né? E a mãe ali da menina, a menina começou a ter vários problemas ali, vários conflitos, a menina acho que de 13 anos. E aí começou com dúvidas de questão de menina, menino, né? Várias coisas assim desse tipo. E para lá, no Canadá já é mais comum esse tipo de acompanhamento psicológico. O psicólogo recomendou que ela começasse a tomar hormônio, que aquilo ali é problema de gênero dela, que ela tinha que ter isso solucionado. E aí ela começou a ser submetida a vários procedimentos, né, de medicação hormonal e outras coisas, e o pai foi sempre se colocando contra isso. E aí uma psicóloga, sabendo da situação ali, entrou na justiça contra o pai, e o juiz proibiu que ele continuasse tentando intervir nisso. E aí ele não aceitou, né, continuou tentando impedir que aquilo fosse à frente, e foi preso agora, mês passado, uma matéria que teve uma certa repercussão também, claro que não na grande mídia que a gente está de costume habituado a ver mais informações, mas se a gente fuçar a internet, a gente acha bastante. E aqui, essa aqui é uma outra matéria, já do site do Padre Paulo Ricardo, falando, né, de pais que foram presos na Alemanha por não aceitar a ideologia de gênero. Então, né, você aprovou como lei que a ideologia de gênero tem que ser tratada no colégio, dentro de uma educação sexual. Os pais se negando a aceitar isso, foram presos na Alemanha, e também já tem relato de outros países aí, se não me engano, Noruega, Portugal, que teve vários colégios católicos, religiosos, de freiras, tudo que também não aceitaram colocar esse tipo de conteúdo, né, na educação dos alunos, das crianças, tiveram que fechar por não aceitar. Por fim, ali para terminar, só uma coisa que eu não mencionei na questão do gênero, né, mas o gênero também é outro termo bem de momento também, né, e também teve toda uma mudança na aceitação do termo através da ONU, isso acho que talvez seja até mais tratado futuramente, e aí a partir do momento que se mudou essa visão de que não seja mais sexo, seja gênero, começou a se bater na tecla que gênero é algo que é construído com a vida, né, com a cultura, com o ensinamento dos pais, com a educação, e aí começa a se tentar promover ideologia de gênero e várias coisas que vai levando o desdobramento dessa mudança da visão da palavra, né, que não é mais sexo, que gênero não é a mesma coisa, e aí tu começa a utilizar dessa mudança linguística para também inserindo essa mudança e também
fazer andar essa agenda de mudança na sociedade, né? E aí, para finalizar, aí tem uma frase aqui, duas frases, na verdade, do Papa João Paulo II, né? Ele vai falar que quando a liberdade é desligada de princípios morais que governam a justiça e revelam o bem comum, a própria democracia é minada e torna-se instrumento através do qual os fortes impõem suas vontades, né? E tudo que a gente falava no começo, né? A partir do momento que organizações, que pessoas de grandes grupos se reúnem para, pós-Segunda Guerra, começar a definir o que vai ser o bom para a sociedade ou não, a tendência é que aquelas pessoas que são mais influentes pelos cargos, pelo dinheiro que possuem, né, pela influência que possuem, vão ser essas pessoas que vão estar à frente decidindo, né, entre aspas, o que é melhor. E aí ele faz meio que uma orientação, né, a nós da cultura moderna. Ele fala aqui sobre a nova evangelização. Ele fala que a cultura, bem como os indivíduos que a constituem, devem ser evangelizados. E aqui ele... Deixa eu só tirar só minha câmera aqui. Está compartilhada a tela ainda ou eu estou aparecendo? Não, acho que Tu tá aparecendo, né? Tá, então tá. Já acabou ali a apresentação. Então só aqui para terminar, né, ele vai falar isso, então, que a gente precisa trabalhar também para modificar a cultura, né? Porque não adianta a gente ficar simplesmente num debate de argumentos, porque, na verdade, como fala ali, né, o argumento por si só, ele acaba não sendo suficiente, né? O próprio outro lado, né, ele não joga só com argumento, né, ele joga com toda essa influência na cultura, e isso vai moldando o povo, né? E até uma frase uma frase não, mas o pensamento que coloca que, assim, se um grupo desse define que quer aprovar alguma coisa, não vai ser por base de argumento que eles vai se voltar atrás, né? Nisso a gente viu a própria questão do aborto, né? Se vem dizendo que precisa liberar o aborto porque a mulher precisa ter o direito de decidir sobre isso. Aí se diz, por exemplo, que não, mas é uma vida. Então aí se começa a trabalhar que não, mas a vida começa só a partir de tal mês. Então até antes disso dá para a gente liberar. Aí se vai lá e se prova que a vida começa desde a concepção. Aí se tenta trazer que não, mas na verdade, quem que é a ciência, a gente não pode se basear só na ciência, a gente também tem que pensar na mulher, então vai se mudando sempre o argumento para chegar onde se sabe que quer chegar. Então não dá para a gente pensar assim ingenuamente que a gente vai vir só na base do discurso organizado, né? Vamos agora se organizar aqui como um grupo de casais aqui, por exemplo, e vamos começar a discutir assim, né, de forma inocente, como se a gente trouxe um argumento melhor que o deles. Então, esse tipo de mudança perversa na lei vai parar de acontecer, né? Então, eu ia falar por isso também que a cultura precisa ser emergida também desse tipo de pensamento mais católico, mais conservador, né? A gente vê muito claro isso no próprio ali no Brasil Paralelo, a gente vê, né? Começa a trazer uma visão do descobrimento do Brasil de outra forma, né? A visão da música de outra forma. Então, filmes, né, precisam ser produzidos, músicas precisam aparecer, então precisa ser algo geral, né, para que acaba trazendo de fato uma mudança na sociedade. Seria isso, gente. Desculpa aí, se foi muita informação seguida, não é um assunto muito simples, bem delicado, né, e ao mesmo tempo eu acho que bem presente, e a gente começa a ver várias coisas que a gente já passou, que passa, que tem muito a ver com isso. E às vezes a gente vai se vendo feito de trouxa, como a gente começa também a enxergar muito como é que as coisas são feitas para chegar onde chegam, né? Mas é isso. Aberto aí a discussão entre todos nós, a perguntas, a qualquer coisa do tipo.